Ok, estamos aqui mais uma vez na cidade de Nova União, localizada aqui em Paula Freitas, colônia Dona Júlia, bem pertinho da antiga torre da aeronáutica. Um local onde então veio aqui o irmão Luciano, vindo lá de Rancho Queimado, para fazer seus atendimentos, passar aquelas informações às pessoas que muito procuram para sanar os seus grandes males. Enfim, uma atividade já de algum bom tempo, tem então feito a diferença para algumas pessoas que realmente, com muita fé, esperança, seguindo esses ensinamentos, enfim, uma reeducação alimentar também, como assim eles repassam, tem conseguido sucesso para melhorar a questão de sua saúde, que tem que também seguir aquelas orientações médicas, ou seja, um trabalho que complementa a atividade para uma melhor saúde para todos. Irmão Luciano, primeiro seu nome completo? Luciano Pereira Paiva. Irmão Luciano, passando para nós, quando o senhor iniciou esse maravilhoso trabalho em Rancho Queimado? Na realidade, no ano de 1998 para 99, que eu já tinha sofrido um acidente em 95, que eu recebi a missão de voltar à Terra, porque eu estava num caminho de morte no mundo das almas, que eu ia entender o processo das plantas medicinais, elas micro e macro, que elas trabalhariam no corpo humano. E em 98 para 99 eu recebi uma missão, um aviso que eu deveria ir a Rancho Queimado, no Rio das Antas, no quilômetro 5, às 15 horas, eu encontraria 2 colonos numa roça de tomate. E um ia se chamar João Desidério Schmidt. E quando eu encontrasse ele, eu deveria perguntar se ele estava vendendo o terreno. E assim aconteceu. Quando eu encontrei, ele só disse a seguinte frase para mim: como é que o senhor sabe se eu estou vendendo terreno se eu decidi vender ontem à noite com a minha esposa Amali? Então essa foi o início do processo para Rancho Queimado, para constituir a instituição lá em Rancho Queimado. Irmão Luciano, as dificuldades, porque inicialmente a aquisição do terreno, pôr o seu projeto em prática, beneficiar muitas pessoas, alguma das suas dificuldades que antes de construir todo esse local em Rancho Queimado? Primeiramente, de falar de amor, a dificuldade, amor não existe. Não existe fronteiras onde existe solidariedade. Então, todo o suor que a gente passou da primeira hora, como trabalhador na primeira hora, com aqueles que vieram, que trabalharam, que até, por sinal, depois foram embora alguns, porque tiveram que tocar a sua vida, a gente tem um agradecimento. Foi um esforço importantíssimo, porque do meu lado eu tinha Apolônio de Tiana, tinha Falange de Lázaro, anjos de guarda que me davam facilidade de poder ir em lugares, conversar com pessoas e dizer para elas sempre o sonho que eu tinha de constituir essa instituição. E nunca se fechou portas, pelo contrário, todas as pessoas que vieram no meu caminho, mesmo doentes, elas acreditaram e viram o ideal. Por isso, eu acredito que todo esse amparo de anjo, de energia, de amor, me deu essa sustentabilidade para chegar hoje aqui e saber que existe essa instituição criada aqui, como em Rancho Queimado, como em Concórdia e em outras localidades. Irmão Luciano, me corrija se estiver errado. Uma das facilidades que o senhor tem esse dom, vamos falar assim, um dom, né? De passar para as pessoas, ver os seus males, enfim, tudo isso. A sua dificuldade visual ajudou, facilitou nesse trabalho? Eu tinha uma premonição inicial no acidente, onde eu tinha ficado com um pouco de visão. Mas a visão foi um pacto que eu fiz com o irmão Apolônio. Quando eu cheguei na Cidade de Esperança em 99, ele fez 2 pessoas que estavam lá voluntárias ir buscar no meio do mato um cajado de um pé de araçá. E ele disse: um dia esse cajado vai te deixar em pé, porque você vai ter uma grande dificuldade de locomoção e vai depender das pessoas. Então esse meu dom, ele me ajudou a crescer nesse lado espiritual, porque dentro da dificuldade visual, eu comecei a ver a aura das pessoas, eu comecei a ver as necessidades das doenças dela, que hoje o irmão Sérgio também já tem uma sensibilidade que ele consegue, com os aprendizados, com o esforço, com todo esse esforço de amor que ele faz, de vir atender, ajudar as pessoas, ele já consegue ver as linhas de energia do chakra, onde ele consegue ver as falhas, os defeitos, onde está dando problema no corpo do ser humano. Claro, para essas dificuldades que vocês conseguem localizar, de acordo com muita experiência e também essa percepção, existe a questão da fitoterapia, a importância da fitoterapia para sanar alguns males que as pessoas têm. Na realidade, a fitoterapia ela é como um band-aid. Ela ajuda a medicina, porque a medicina, os remédios,
não se tira remédios de médico, se trabalha em parceria. E os remédios são feitos, a grande parte, com processos de fitoterápicos. Então é uma parceria. E dentro desse conhecimento de olhar as energias dos chakras, as energias que estão coligadas ao campo de energia do ser humano, a aura, nós conseguimos detectar, através de uma televidência, vamos dizer assim, uma necessidade de um auxílio numa alimentação, num processo de chá, que vai fazer aquele ciclo metabólico voltar a trabalhar e ajudar a medicina a recuperar pessoas que estão em estado de convalescência. Então, o trabalho da fitoterapia, ela é um trabalho que já vem lá do Papiro de Hermes, lá do Antigo Egito, mas vem dando auxílio à humanidade, e onde a humanidade se esqueceu um pouco dela, ficando desse processo convencional de fácil, de buscar em qualquer lugar algum tipo de situação para resolver rapidamente. Ninguém quer fazer hoje em dia um chazinho para deixar numa garrafa térmica. São poucas pessoas que se preocupam de querer tomar o chá corretamente e fazer a alimentação correta. Então, por que eu digo que a área do oeste catarinense, as regiões do Paraná, tem os maiores índices de cura? Porque eu digo para as pessoas, você toma chimarrão? Então a pessoa toma, olha, bota junto com o chimarrão um chazinho. Então eu uso o útil e o agradável, e aí as melhoras são gigantescas, junto com o irmão Sérgio, que faz o mesmo programa de vida. Bem lembrado. Irmão Luciano, um detalhe que nos chama a atenção também é um mal grande que abrange muitas pessoas, a questão do câncer. Essa forma de vocês repassarem essa educação alimentar, reeducação alimentar, como diz, e todas essas questões dos chás e as formas que é repassada, ela tem obtido resultado para as pessoas que são acometidas do câncer? Hoje eu faço uma pesquisa com alguns médicos, principalmente com o Dr. Carlos Pantanali, em São Paulo, sobre a apoptose celular, que é a rebeldia celular, onde, em parceria com a medicina em laboratórios em ratos, nós estamos provando que o metabolismo do rato estressado aumenta a capacidade do rato ter câncer. Então nós estamos provando em laboratório, em pesquisa, até agora esse médico vai para um congresso nos Estados Unidos, foi convidado para isso, que a pessoa que guarda mágoas, a pessoa que guarda ressentimentos, a pessoa que tem muito ódio no coração, não é que a pessoa que não tem não vai ter, ela tem a maior probabilidade de absorver esses processos de doença. Então o câncer é uma doença sociopsicológica, que adquirida através dos sentimentos traz à tona uma doença degenerativa de destruição. Por isso a fitoterapia pode auxiliar se a pessoa também quiser o arco da mudança. Nesses anos que eu trabalho, o irmão Sérgio, na fitoterapia, a gente já acompanhou na experiência com um grande Vietnã, que as pessoas que acreditaram numa mudança moral, numa mudança de atos, de atitudes do dia a dia, elas melhoraram, inclusive, numa grande parte desapareceu o câncer, acabou a metástase. Porque também tem que associar-se o sentimento, a emoção com o lado da razão. E é isso que a fitoterapia ajuda a medicina a fazer. Então, só para deixar bem claro, irmão Luciano, o senhor recomenda que muitos tratamentos têm a parte médica, mas tem também a parte da fitoterapia, do trabalho que vocês fazem. Não se trabalha sozinho, uma auxilia a outra. A medicina é fantástica. Eu sou apaixonado pela medicina. Se hoje eu não tivesse esse problema visual, eu teria de fazer medicina. Os médicos estudam, fazem os seus laboratórios, perdem noites de sono, e eu tenho o maior respeito por eles, como todos os profissionais liberais. Só que a fitoterapia ela vem só auxiliar, ela vem fazer uma reeducação alimentar, mas um recondicionamento moral na pessoa. Com o chazinho ela volta a fortalecer a fé dela, ela volta a acreditar junto com a medicina que ela pode melhorar, e aí as pessoas melhoram. Irmão Luciano, outro detalhe, eu sei que é meio difícil o senhor mensurar a quantidade de pessoas e que já passaram pelas suas mãos e que obtiveram resultados, porque já foram muitos anos de atendimentos, mais ou menos, sei lá, alguns milhões o senhor já conseguiu atender? É que assim, dentro da área astral, hoje, eu posso dizer que eu já atendi muito mais do que milhões, já passou de bilhões, porque o mundo astral é centenas de vezes maior do que o da Terra. Mas no mundo material já passou de mais de 2 milhões de pessoas nesse processo fisicamente, inclusive com as instituições, no caso do irmão Sérgio, que está aqui sempre atendendo, e quando ele está aqui atendendo, eu também estou atendendo com ele, porque faz parte de uma corrente de amor e do coração.
Irmão, outro detalhe que dá para a gente colocar também, a questão do desenvolvimento do trabalho que vocês agora estão fazendo. Rancho Queimado, agora a Cidade Nova União e outros locais. E também tem uma informação que o próprio Sérgio, o irmão Sérgio nos passou, que também está em vias de também elaborar lá em Cruz Machado. O que o senhor acha disso? É que quando eu cheguei na Cidade da Esperança com o anjo Apolônio de Tiana, ele me determinou criar 100 instituições. Só que através do trabalho desses anos, fisicamente de pessoas que me incentivei, que eu disse, vamos criar um trabalho, aí juntaram outras pessoas. Hoje são 771 instituições fundadas no Brasil e no mundo, através do trabalho direto com a fitoterapia e através do esforço do irmão Sérgio, que também sempre se colocou como um grande discípulo de Apolônio de Tiana, um chamamento para a caridade. Irmão Luciano, para a gente finalizar, antes de finalizar, do senhor passar uma mensagem final para ajudar as pessoas a se cuidarem, enfim, a crerem mais e passarem a questão do amor e tudo, uma recomendação na questão alimentar, o senhor especializado nessa área aí, principalmente da reeducação alimentar. Muitas pessoas começam a se queixar de sei lá, questão da gordura, do isso, do aquilo, né? O sal, o açúcar, todas aquelas questões. Sua recomendação para a pessoa ter uma alimentação mais saudável, mais assim, de evitar problemas futuros, principalmente que vai pegando certa idade e começa a aparecer os problemas que a própria pessoa vai assim pegando. Sua recomendação numa alimentação mais adequada, de modo geral, sem generalizar um tipo ou outro. As doenças aumentaram, as obesidades aumentaram. Então, o que eu peço para as pessoas sempre cuidar com esses industrializados, coisas que têm processo de corantes, de conservantes. Peço para as pessoas cuidarem dos açúcares industriais, que são coisas que elas prejudicam, frituras, gorduras, mas que elas cuidem com os processos industrializados. Não que eu tenha algo contra a indústria, mas por causa do processo dos corantes. Refrigerantes indevidos, que isso causam induções no pH, na alcalinidade. Então, a minha preocupação é sempre controlar alguns aspectos alimentares que estão hoje em grande quantidade no supermercado, nos shoppings, que estão fazendo com que as crianças já tenham uma reeducação alimentar errada. Eu não tenho nada contra essas empresas, já disse, todo mundo tem o direito, o solo nasceu para todos, mas eu me lembro da época da hortinha da vovó, que a dor de barriga dava na piança de bicha, que antes era piança de bicha, hoje já é cólica, é problema, e a gente tomava um chazinho de hortelã que a vovó fazia e a gente ficava curado. Hoje tu já tem que correr para o hospital, hoje tu já tem que fazer isso, porque a criança não pode dar uma cólica, não pode dar uma topada. Eu sou a favor que a criança tenha a liberdade de educar-se e educar-se no sentido também de respeitar as alimentações e a família. Se isso acontecer, a nossa sociedade muda. Agora, para isso, os pais têm que demonstrar aos filhos que há uma reputação de não mágoa, não ódio, não rancor. Se trabalhar o amor e essa localidade trabalhar isso, nunca vai acontecer catástrofe, nunca vai acontecer nada de errado. Mas se as pessoas continuarem nesse caminho, como aconteceu agora na China, que foi um processo de alimentação errada através de certos animais exóticos, principalmente o que eu dizia 15 anos atrás, que viria uma doença que seria anexada à raiva do morcego, que iria prejudicar a humanidade e está matando milhares e vai matar milhões. Por isso eu peço às pessoas cuidar com a alimentação e fortalecer o seu lado imunológico para proteger o seu pulmão. Irmão, para finalizar, eu acho que vale a pena o senhor passar uma mensagem de amor, de paz, de esperança a todas as pessoas que vão acompanhar esse material, tanto no YouTube quanto na própria rádio comunitária, e também eu vou escrever alguma coisa sobre as suas informações no Jornal Caiçara. Eu diria às pessoas nesse momento, que eu sou sempre muito suspeito de falar da palavra de amor, que eu sempre falo da palavra de amor e família, que certa vez um grande sábio brasileiro chamado Chico Xavier disse para todas as pessoas, um homem do bem que não tinha religião, a religião dele era o espiritismo, mas ele amava todas as religiões. Ele disse bem claramente, eu consigo fazer com que todas as capacidades de humanos, de todas as ideologias de humanos, de todas as nações possam fazer a mesma língua, se elas tiverem no coração fraternidade. E a fraternidade é que está faltando dentro das famílias. A fraternidade está faltando entre irmãos, pais, filhos, netos e avós.
Se ela voltar a perpetuar dentro do coração humano, junto com a fraternidade, está coligado o amor. O mundo vai melhorar e não vai haver coronavírus que destrua a nossa humanidade. Meu muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus, meus irmãos.